Olá pessoal, vamos a mais um quadro Que Capim é Esse? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o híbrido de braquiária lançado pela Embrapa, a cultivar BRS Ipiporã. A cultivar BRS Ipiporã é um híbrido de braquiária rusiziense com uma braquiária brisanta não comercial. E ela foi lançada no mercado para preencher uma lacuna de uma planta que fosse de média exigência em fertilidade e que também tivesse um bom valor nutritivo. Nos ensaios da Embrapa, ela se destacou principalmente pela sua resistência à cigarrinha das pastagens, mas também porque apresentou um desempenho animal superior à cultivar marandu, que era testemunha nos estudos. Então a cultivar Ipiporã é extremamente promissora para áreas de média fertilidade e que tenha incidência de cigarrinhas de pastagens. Então ela entra como uma alternativa para essas propriedades e para esses nichos específicos. Agronomicamente, a cultivar BRS Ipiporã é uma planta de média exigência em fertilidade, então a gente tem que elevar a saturação de base do solo, né, em torno de 45%. É uma planta que se propaga por semente, né, então as sementes são viáveis, né, então se você quiser colher semente no cacho de Ipiporã, essas sementes vão germinar, tá? Então ela não vai ter esse tipo de problema. Tá? É uma cultivar que quando você implanta a semente, ela demora um pouco para, né, ocupar o solo, mas depois que ela ocupa, ela apresenta uma excelente cobertura de solo, tá? Então ela é uma planta de média exigência em fertilidade, ela vai estar ali caracterizada naquele grupo, né, da braquiária brisanta marandu, piatã, charaés. Então se a gente tem um solo de baixíssima fertilidade, não é recomendado que a gente utilize a Ipiporã sem que a gente faça as devidas correções e as devidas adubações. Uma outra coisa também que a Ipiporã não é recomendada é para solos em que a gente tenha deficiência de drenagem, ou seja, ela não é recomendada para solos alagados. Então, justamente naquelas regiões em que a gente tem problema com morte súbita do marandu, ela não serve para substituir a marandu nesses casos, tá, pessoal? Então, a gente tem que evitar cultivar em solos que sejam alagados, tá? É uma planta forrageira que ela faz uma excelente cobertura de solo, né? Então, morfologicamente, ela tem um ato de crescimento mais prostrado, né? Então, a gente vai ter os atos de crescimento aí, né, cespitosa, aquela em que a planta se desenvolve perpendicular ao solo. Nós vamos ter o hábito de crescimento estolonífero, em que ela se desenvolve paralelamente ao solo, e nós vamos ter a Ipiporã, que assim como a grama batatais, por exemplo, ela tem o hábito de crescimento mais prostrado, então ela gruda mais no chão. Isso faz com que ela seja uma planta que também pode ser indicada para a gente estar colocando em solos, né, em áreas em que tem bastante declividade. Morfologicamente, ela traz aquela pilosidade da rusiziensis. Então, quando a gente observa, tá, pessoal, a bainha da cultivar Ipiporã, nós vamos ver que ela tem uma grande pilosidade, tá? Então a bainha da folha aqui, ó, é bastante pilosa, então ela tem muita pilosidade. Isso é uma característica, né, que ela traz da rusiziensis, essa pilosidade, isso é fácil de identificar, e esse hábito de crescimento mais prostrado, né? Então ela fica um pouco mais grudada no solo, tá? Então vocês observam aqui que ela fica bem mais grudada. As folhas delas também são muito largas, tá? Então as folhas largas grudadas no solo, com esse hábito de crescimento rasteiro e a presença de muitos pelos macios na bainha foliar, tá? As características que a gente utiliza para diferenciar a Ipiporã das demais cultivares de braquiária. Então essas folhas bem largas, essa grande pilosidade dela e esse hábito de crescimento prostrado. É uma forrageira bastante promissora, se destaca, como eu já disse anteriormente, muito pela sua alta resistência à cigarrinha das pastagens, o que tem sido um grande problema no Brasil. A gente tem observado muito ataque, né? Então ela tem essa resistência, além de apresentar um bom valor nutritivo. Então é isso, pessoal, essa é a cultivar BRS Ipiporã. Esperem a gente, né, no nosso próximo quadro Que Capim é Esse?